Fala galera do Radar do Benefício, beleza? Ano novo e a gente está aqui atualizando vocês sobre o que vocês precisam saber para poder garantir os seus direitos junto ao INSS no ano de 2023. E aí sempre vem aquela pergunta: e o carnezinho, qual é o valor? Qual é agora o percentual? Qual é o salário mínimo que eu vou pagar? Qual é a contribuição que eu vou fazer? Para tirar todas essas dúvidas, vai ficar aqui comigo até o final do vídeo e eu já vou adiantando. Em janeiro, você está contribuindo ainda para o mês de dezembro, tá? Então o valor permanece igual. Esses valores aí é só para o pagamento de fevereiro, cujo qual, no momento que você estiver pagando, você vai estar pagando o mês de janeiro. E aí vai sim ser os valores atualizados. Mas para você saber essa e outras informações, fica com a gente após a vinheta. Você está no Radar do Benefício, meu nome é Luan, e já deixa sua inscrição aí no canal, já deixa seu joinha, já deixa seu comentário para a gente fazer essa comunidade aqui girar e tirar as dúvidas de vocês nesse início de ano sobre INSS e benefícios previdenciários e governamentais como um todo, tá bom? Então, os novos valores do INSS sem mais delongas. Quem deve pagar 20% sobre a remuneração? Aí a gente aqui vai fazer um apanhado sobre as pessoas que devem pagar 20% em cima da sua remuneração, e aí a remuneração quem vai estabelecer é a própria pessoa, e a gente vai aí também tratar quais são os limites mínimos e máximos disso aí, mas vai trazer ao fim do vídeo, aí no meio do vídeo, os valores atualizados, tá bom? Então a alíquota de 20% deve ser paga pelo contribuinte individual ou pelo facultativo. A diferença entre os dois é que um exerce atividade remunerada e tem a obrigação de pagar, que é o contribuinte individual. Já o facultativo é aquele que ou não exerce atividade remunerada ou exerce uma atividade que tem remuneração, mas não é obrigado a pagar, como por exemplo uma bolsa de estágio aí, tá bom? Então, esse é o facultativo, que pretende conquistar a aposentadoria por tempo de contribuição ou que deseja aposentadoria por idade com valor maior que o salário mínimo, lembrando que pós-reforma a diferença maior mesmo está no que tange aí a os valores de 11% e 20%, está muito mais no que tange a utilização ou não de um salário maior do que o mínimo, porque a aposentadoria por idade, desculpa, a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade, ela deixa de existir como a gente conhece, passa a ser a aposentadoria programada, mas só para aqueles que já começaram a contribuir pós-reforma, tá bom? Então, quem se enquadra nessa categoria precisa prestar atenção em 3 pontos: para quem é o serviço prestado, se a remuneração do mês foi inferior ao salário mínimo e se a remuneração do mês foi superior ao teto do INSS. Tá bom? Então, para quem o serviço é prestado, se você é contribuinte individual e presta serviço a uma pessoa jurídica, a obrigação de pagar não é sua e sim da pessoa jurídica. Neste caso, a empresa é responsável por descontar 11% da sua remuneração e fazer o repasse direto para o INSS, tá bom? Então, quem pode pagar 11% sobre o salário mínimo? Pergunta muito recorrente aí também. A alíquota de 11% é destinada ao contribuinte individual que não presta serviço e nem tem relação de emprego com pessoa jurídica e ao facultativo que não exerce atividade remunerada. E essa é justamente a diferenciação que a gente fez agora há pouco. Tem aqueles contribuintes individuais e aqueles facultativos que pagam em 20% em cima do valor da remuneração ou daquele valor que ele disser que é remunerado ou que tem uma previsão a ser remunerado, ou ele paga 11% em cima somente do salário mínimo, tá bom? E a diferença era antigamente para conquistar a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição, mas isso a gente já sabe que não existe mais como a gente está acostumado. Então, esta opção de contribuição permite recolhimento de 11% sobre o salário mínimo, não é sobre qualquer valor, é só sobre o salário mínimo, e garante direito a todos os benefícios do INSS, exceto a antiga aposentadoria por tempo de contribuição, porque esses valores eles não são contabilizados para aposentadoria por tempo de contribuição, mas no que tange ao que a gente tem hoje, é quase que dispensável essa distinção, porque depois da reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, como a gente conhece, deixou de existir. Algumas regras de transição levam em consideração os recolhimentos de 11%, principalmente aqueles que estão relacionados com a idade,
mas a gente tem que ficar atento que algumas outras regras de transição também não utilizam isso aqui. Então, para aquelas pessoas que estão começando a pagar agora, não precisa se preocupar com tanto essa diferenciação do 11% e do 20%. Isso é mais para quem vai pagar no futuro. E se vocês quiserem um vídeo só sobre isso, só sobre a diferença do 11% e do 20% e tudo mais, deixa aqui que a gente vai tratando também. Pagando esta alíquota, você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e não tem direito, você não tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e também não tem direito a utilizar este tempo para outros regimes de previdência social, supondo aí que você passe num concurso e você queira levar o tempo que você contribuiu para o INSS para se aposentar no seu órgão aí, passou aí no concurso público recente do INSS, mas trabalhava na iniciativa privada como contribuinte individual, pagando 11%. Não vai poder levar esse tempo de 11%, a não ser que você recolha aí a diferença entre o 11% e o 20% para poder levar esse período em CTC. Isso também é uma coisa que, se vocês tiverem dúvida, vocês podem deixar aí que a gente trata sobre isso. Se após ter realizado o recolhimento de 11% você quiser se aposentar por tempo de contribuição ou com aposentadoria acima do salário mínimo, é possível realizar a complementação da contribuição mensal. Essa complementação é a diferença entre o 11% e o 20% que vai permitir você utilizar não somente para a aposentadoria por tempo de contribuição e para as regras de transição que são derivadas da aposentadoria por tempo de contribuição, mas também você vai poder fazer com que você utilize esse período em outro regime, no caso aí das pessoas que passaram em concurso público. Você precisa ir a uma agência do INSS ou fazer o requerimento através do meu INSS e solicitar a complementação. Serão geradas guias para pagamento complementar acrescida de juros. Aqui a gente faz uma ressalva. Esse tipo de serviço ele até pode ser feito nas unidades, mas ele é preferencialmente feito por requerimento eletrônico. Então ligue para o 135 ou faça aí junto ao meu INSS a solicitação de complementação, porque você vai ter muito mais segurança do que você vai estar fazendo. Inclusive, essas guias que vão ser geradas, elas vão estar no ambiente digital, para caso haja qualquer erro por parte do INSS, você tenha como comprovar de que você fez a sua parte, tá bom? Então, já estou pagando a alíquota de 20%, a alíquota maior, mas e posso começar a pagar de 11%? Pode sim, é possível. A qualquer momento você pode fazer essa distinção, lembrando sempre que se você paga 20% em cima de uma remuneração maior do que a do salário mínimo, você paga 20% em cima de R$ 2.000. Quando você for pagar o 11%, você obrigatoriamente vai ter que se atentar ao limite mínimo, tá bom? Ao valor do salário mínimo atual. Lembre-se apenas que o tempo pago com uma alíquota de 11% não contará para a sua aposentadoria por tempo de contribuição e das regras de transição derivadas dela, ao menos que seja realizada a complementação da contribuição, bem como a questão aí dos concursos públicos que eu acabei de falar. Quem pode pagar 5% sobre o mínimo? O facultativo de baixa renda. A contribuição de apenas 5% do salário mínimo é destinada a membros de famílias de baixa renda que devem atender alguns critérios, tá bom? Então são 3 os critérios que devem ser atendidos. 1. Não exercer atividade remunerada e se dedicar de forma exclusiva ao trabalho doméstico em sua residência, ou seja, a pessoa que está pagando o facultativo baixa renda não pode receber nem mesmo R$ 1 de renda. Essa renda vai ser comprovada através do CAD único. Aí não possuir renda própria, pertencer à família de baixa renda com inscrição no CAD único nos programas sociais do governo federal, o CAD único, com situação atualizada nos últimos 2 anos, e essa família não pode totalizar mais do que 2 salários mínimos de renda auferida, tá bom? Então, além de você não ter renda própria, você não pode ter mais, a família como um todo não pode oferir mais do que 2 salários mínimos para ser considerada como de baixa renda. Assim como na alíquota de 11%, esta alíquota não é utilizada para paridade com outros regimes de previdência social e para a aposentadoria por tempo de contribuição e seus derivados. Vale dizer que, a partir da reforma da Previdência, os trabalhos informais começaram a ser considerados como baixa renda. Antes da reforma não eram, tá bom? Então a gente tem que se ligar, porque isso ainda não tem normativa do INSS, mas assim que tiver a gente vai trazer aqui no radar para saber quais são esses trabalhos dito informais, tá bom? Assim, eles vão ter alíquota menor de contribuição para acessar benefícios da Previdência, parecido com o que já acontece com os microempreendedores individuais, os MEIs, que também recolhem 5% do salário mínimo, mas esse recolhimento é feito junto à Receita Federal, mediante um cadastro que eles fazem lá de microempreendedor individual, que gera uma DAIS, tá bom?
Porém, isso ainda precisa ser regularizado através de uma lei específica. Significa que os trabalhadores informais só vão ter direito a contribuir com 5% após a aprovação dessa lei. E assim que essa lei for aprovada, a gente vai estar trazendo aqui no radar, tá bom? Paguei sobre a alíquota de 5% e me arrependi, ou até mesmo paguei sem atender os critérios. Neste caso, você pode fazer como faz com arrependimento da alíquota de 11%, complementar aí para 20%, caso queira utilizar um salário maior do que o salário mínimo, ou até mesmo utilizar para aposentadoria por tempo de contribuição ou para compensações em regime de previdência. Então você vai ter a alíquota de 15%, ou pode simplesmente fazer aí o recolhimento de 6% para 11%. E agora, enfim, a gente chega na informação atualizada dos códigos referente a cada competência. Então, a cada categoria, né? Então a gente falou do contribuinte individual, falou do facultativo. A gente sabe que a partir de fevereiro os valores vão ser atualizados, porque é em fevereiro, a partir de 15 de fevereiro, que é possível pagar os valores de janeiro. Então, o valor de janeiro de 2023 é pago em fevereiro, o valor de fevereiro de 2023 é pago em 15 de março de 2023 e assim sucessivamente. Então, quais são os valores novos, considerando o novo salário mínimo de R$ 1.320 já aprovado também? Então, o valor mínimo para 20% é de R$ 264, o valor mínimo para 11% é de R$ 145,20 e o valor mínimo aí do facultativo baixa renda é 5% de 1.320, que é R$ 66, tá bom? Então esses são os valores atualizados. A gente percebe aqui como era e como ficou. Então, no caso do contribuinte individual, que recolhe 20% em cima do salário mínimo, ele antigamente pagava R$ 242,40, passando agora a R$ 264. O de 11%, que contribuía em cima do mínimo anterior, pagava R$ 133,32, agora paga R$ 145,20. E o do mínimo do facultativo baixa renda, que pagava R$ 60,60, passa a pagar R$ 66 a partir de fevereiro de 2023, tá bom? Então, a gente sabe aí que os códigos de pagamento e as guias devem ser preenchidas de forma correta, e para você ter o correto preenchimento, a primeira coisa que você precisa saber é que o vencimento da competência que você quer pagar, ele é sempre no 15 do mês seguinte. Então, se você está pagando janeiro, ele vence dia 15 de fevereiro. Se você está pagando fevereiro, ele vence no dia 15 de março. Então, a aba vencimento ali você deve preencher sempre com 15 do mês posterior. Lembrando que se você for fazer algum tipo de pagamento atrasado, não faça por meio da guia. Solicite do INSS a emissão de uma guia atualizada, já com os juros e com a multa, tá bom? Então, para aí 2023, a gente tem o seguinte: vencimento de janeiro de 2023 em 15 de fevereiro de 2023, como eu disse ali, tá vendo? Então, esse é o preenchimento correto. O de fevereiro, 15 de março. O de março, 15 de abril, e assim sucessivamente. Para os outros campos, o identificador é o PIS ou NIS, você consegue isso junto ao meu INSS, e o valor a gente acabou de falar na tabela, você pode consultar anteriormente. Lembrando que sempre que houver atraso, o valor de multa e juros, apesar de estar na guia, é sempre bom que o INSS faça esse cálculo para você, ou que você utilize o site da Receita Federal para poder fazer esse cálculo de maneira precisa, não simplesmente arbitrando valores, para que isso não gere problema e comprometa o seu pagamento, tá bom? Então você teve no radar do benefício, você está aqui com o Luan, que trouxe essas informações, um guia completo aí de como vocês fazerem um pagamento em 2023 de contribuinte individual e de facultativo, deixando tudo bem claro, bem redondinho para vocês quais são as diferenças entre os códigos, tudo certinho, e por isso eu acho que a gente merece o reconhecimento de vocês através da inscrição do canal e do like e ativando o sininho das notificações. Desde já a gente agradece pela sua audiência. Você esteve no radar do benefício. Meu nome é Luan e eu te espero no próximo